Boa tarde a todos. Senhores, vamos aguardar mais 2 a 3 minutos para que todos consigam conectar e em seguida a gente já começa o nosso webcast, ok? Já estão todos online, o material já está preparado, basta aguardarmos mais um pouco. Boa tarde, senhores. Aqui quem fala é Rover Marinho. Nós vamos começar o nosso webcast nesse momento, nesse evento show sensacional chamado de MVP Showcast 2013. Um evento que vem juntar aí as duas partes, IT e Dev, né, o Infra e Dev. Não estou sozinho nesse webcast, né, eu sou MVP de Exchange Server, como muitos de vocês já sabem, mas junto conosco estão os 3 mosqueteiros de Exchange aí da Latam, né? Colocar o Jorge aí como Latam. Eu queria que eles se apresentassem também, o Vig, também o Jorge. Por favor, abram seus microfones. Oi, pessoal, muito boa tarde. Na verdade, aqui para mim, bom dia, porque eu ainda não almocei. Eu sou o Marcelo Vig, eu sou MVP de Exchange aí, como o Rover e também o Jorge.
nós formamos aí o time de Latam dos experts de Exchange Server aí para a nossa região. Bom evento para nós todos aí. Jorge, manda bala. Beleza, galera. Muito bom dia, boa tarde para vocês que aqui no Chile é 1 hora menos. Eu sou Jorge Dias, consultor sênior de SPC Chile, MVP Exchange faz uns 8 anos mais ou menos, e também narrador da Rádio Coringão e Rádio Livre Gaviões nas horas vagas. Vamos a curtir agora o nosso MVP Showcast com Exchange 2013, Deployment e Coexistência. Vamos lá, Rover. Vamos lá. Só para lembrá-los, tanto hoje, no dia 26, quanto no dia 29, na sexta-feira, nós temos 3 eventos e os 3 focados em Exchange Server. Um ao meio-dia, um às 5 da tarde e um às 8 da noite. Tanto hoje quanto na sexta-feira. Então vamos lá. Vamos iniciar o processo aqui com a nossa agenda. Nós vamos falar um pouquinho sobre fundamentos de deploy, upgrade e coexistência, migração de public folder e o processo final que é gerenciando a coexistência. Vamos começar com fundamentos do deploy, e aí a gente criou um PPT bem customizado, bem interessante para nós. Pré-requisitos do Exchange Server 2013. Cenários suportados para coexistência com o Exchange 2013, nós temos a coexistência com o Exchange 2010 e também com o Exchange 2007. Vale lembrar o seguinte, que para cada um deles existem limites, processos básicos para que exista coexistência, tanto de Service Pack quanto de Rollup. Então, ao iniciar o processo de pré-requisito, o processo de coexistência, ou começar a pensar em migrar para o Exchange 2013, vale a pena utilizar o Xdeploy, ferramenta essa que você pode chegar lá no Bing, no buscador, e colocar Xdeploy, uma ferramenta online, onde ele vai te trazer um passo a passo, um step by step, de toda a migração do teu Exchange, seja ela baseada em on-premise, ou seja ela uma migração hybrid, uma migração utilizando também de Office 365. Então é um processo bacana para que vocês utilizem. Clientes suportados para o Exchange Server na versão 2013, nós temos tanto o Outlook 2007 quanto o Outlook 2010. Porém, nós temos um link que eu coloquei ali ao lado, e esse link vai mostrar exatamente qual que é o Service Pack do Office que você precisa utilizar e qual é, por exemplo, a atualização ou o pré-rec do teu Outlook para que ele funcione perfeitamente com o nosso Exchange Server 2013. Então, nas migrações que eu tenho feito até o momento, é um processo interessante para que você não tenha aquelas rupturas ou aqueles alarmes de que recurso X ou recurso Y não estão funcionando dentro do Outlook dos teus clientes. Roger, fala, Vig. Desculpa te interromper, só um comentário aqui importante, é que houve uma mudança na comunicação entre o servidor Exchange e os clients, Legal, nas versões anteriores, a comunicação era feita através de RPC over TCP. A partir do 2013, toda a comunicação entre Exchange e client é feita através de RPC over HTTP. Então, muita gente nos pergunta, então acabou o MAP? Não, o MAP continua existindo. Simplesmente a Microsoft está fazendo o encapsulamento utilizando pacotes HTTP. Desculpa atrapalhar aí, Robert. Imagina, que isso é ótimo. Uma coisa bem interessante para nós. E aí, obviamente, clientes como o Outlook 2003 não poderiam dar suporte a esse processo, como disse o Vig para nós, apenas do 2007 para cima. Mas vale a pena vocês darem uma olhada nessa questão do link. Entourage para clientes Mac também são interessantes. E um processo interessante que está escrito ali, Web Service Edition. Alguns clientes têm algumas configurações dentro de Mac que precisam que você vá lá no web.config do seu Web Services e faça a alteração para dar um suporte melhorado no tamanho de anexo ou alguns recursos que são válidos. A maioria desses recursos já tem suporte e também tem artigos de N MVPs, de N pessoas dentro da comunidade, mostrando onde se faz as alterações. Uma dica que eu dou é não fazer essa alteração em ambiente de produção. Crie seu ambiente apartado e faça seus testes com seu Mac, com seu iPad ou qualquer outra ferramenta que você queira utilizar. Ok? Outro processo importante, Active Director. Modelo funcional de Active Director tem que ser, no mínimo, o Windows Server 2003 para que a gente tenha suporte para o 2013. Se você tem sites em várias regiões, você tem que ter pelo menos um 2003 SP2 como Domain Controller e Global Catalog em cada uma delas.
sendo válido que você não pode utilizar um RODC. O Exchange não tem suporte para Read Only Domain Controller. Namespace, todos eles estão dentro do processo de suporte, né, para que você tenha pré-requisitos. E é bem interessante, como eu comentei anteriormente, a ferramenta Xdeploy, que está disponível no site para que você consiga manuseá-la e colocar o tipo de processo que você tem, ela ensina, por exemplo, caso você tenha um single label domain, que processos você tem que fazer antes de começar o processo efetivamente de instalação, de customização, de extensão de esquema do Exchange 2013 dentro da sua floresta. Então, uma dica importante aí é utilizar o Xdeploy. E, se possível, utilizar no idioma inglês, porque existe uma perda aí de links, uma perda de referências quando ele é traduzido para o português. Para continuarmos aqui com os pré-requisitos, sistemas operacionais, o Windows Server 2008 R2, SP1, nas duas versões dele, e o Windows Server 2012 também nas suas duas versões. Alguns componentes são necessários, porém, diferente do Exchange 2010 anterior, o 2012, o Windows 2012 e também o Exchange 2013 tem muitos subcomponentes a serem instalados. Então, já existem dentro dos nossos blogs e também dentro de blogs de muitos dos nossos amigos aí na comunidade, scripts que fazem toda essa parte de pré-instalação. Então, é um processo bem interessante. Você tem que instalar 6, 7 ou 4, 5 servidores Exchange, leva-se um grande tempo para instalar os componentes. Vale a pena utilizar esses scripts, onde ele já faz a pré-instalação desses componentes, facilitando o trabalho para vocês. E sempre manter tanto o Windows quanto o Exchange no último nível de update, que nós vamos falar já já sobre isso. Ô, Rovão. Manda. Uma coisa interessante aqui, tá, que é legal comentar também para o pessoal, é que se vocês instalarem em cima do Windows Server 2012, Standard, Enterprise, seja qual for a edição, vocês já têm uma série desses componentes de pré-requisitos instalados, .NET Framework 4.5, Unified Communication, vocês já têm tudo isso no 2012, não vai ter que fazer download separado e fazer instalação. Outra coisa interessante de comentar, Rover, é que se vocês optarem por instalar no Windows Server 2008, R2SP1, e vocês vão ter que determinar se o Exchange 2013 de vocês vai ter uma DAG, por exemplo, que vai ser um cluster, vocês já não vão poder usar na versão Standard. No 2008, vocês vão ter que usar a versão Enterprise. Já no 2012, a versão Standard suporta cluster. Entendido? Então a única diferença aqui entre os dois é o seguinte, que no Windows Server 2012 vocês já tem uma série de pré-requisitos, e no 2008, se vocês forem instalar em um DAG, vai ter que ser necessariamente em cima da edição Enterprise. Very good, isso aí. Aqui nesse próximo PPT nós colocamos alguns links para servir de referência para vocês, nessa primeira parte que nós estamos falando. Um processo interessante, o terceiro link ele traz o download do Exchange Server 2003 e o último link ele fala sobre o Cumulative Update número 1, que é um processo interessante. Alguém levanta a mão e fala assim, pô, mas não é mais rollup? Né? Agora é Cumulative Update, tem uma diferença? Tem diferença e a gente vai falar sobre isso já já aí nesse nosso webcast, ok? Ô Rover, vamos deixar claro também que ontem saiu o Cumulative Update 3 e já está disponível para download e aplicação nos seus servidores Exchange Server 2013. Show de bola. Vamos lá, manutenção do Exchange 2013. Uma coisa que é importante, tá? Os Security Updates, como que eles funcionam? Hoje, dentro do Exchange 2013, eles são distribuídos através de pacotes independentes chamados de Cumulative Updates. Um processo interessante é que eu não preciso instalar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Eu posso pegar o último Cumulative Update, certo, Jorge? Exatamente. Pode pegar o último Cumulative Update, como por exemplo o 3, que foi muito bem testado e não tem problemas reportados nem por MVPs, nem o pessoal do TAP na Microsoft. Legal. E um processo interessante, o lançamento dele é trimestral. Pelo menos é para ser respeitado trimestralmente. Até agora está sendo. Sempre que você tem um lançamento, duas coisas bem importantes, tá? Sempre que você tem um lançamento de um Cumulative Update,
na plataforma on-premise, ou seja, no teu Exchange que está aí do lado do teu data center, a partir do momento que esse update é lançado para o mercado, a plataforma do Exchange Online, ou seja, o teu Office 365, se você tem hybrid ou se você pensa em ter hybrid, ele também já está atualizado. Então você não vai ter a versão de um update, de um cumulative update, numa versão X dentro do teu on-premise e uma versão Y dentro do Office 365. Fazer isso não é nada simples para a Microsoft e precisou testar infinitas vezes para que o processo funcionasse. Mas é ótimo porque o processo funciona e a gente não vai ter problema, por exemplo, de um ambiente em hybrid ter diferenças de funcionalidade ou de correções de problema por estar rodando ou em on-premise ou na nuvem, em cloud. Outro processo, o segundo processo, como eu comentei de 2, bem importante, é que o Cumulative Update via suporte Microsoft tem suporte apenas durante o período de existência do mesmo. Resumindo, se eu tenho o Exchange 2013 SP, ou melhor, Exchange 2013 Cumulative Update 1, e automaticamente saiu o Cumulative Update 2, o meu Cumulative Update 1 já perde validade no suporte. Caso você acione o suporte, obrigatoriamente, o primeiro passo que eles vão te solicitar é subir o processo para Cumulative Update 2. Então, isso é um negócio assim bem interessante. Não temos a perda de Service Pack, o Service Pack ele ainda vai existir e será lançado contendo vários Cumulative Updates, dependendo da quantidade destes, e também novas features do produto, para que assim se realize aí novos recursos dentro do Exchange Server. Atenção, galera. No começo do ano que vem sai o Service Pack 1 do Exchange Server 2013, onde, além de todos os Cumulative Updates, vai trazer novas características muito boas a nível de Outlook Web Application. Very good. Vamos lá, temos mais um item aqui sobre Cumulative Updates. Quais são os benefícios do novo modelo, e a diferença entre os CUs e os RUs. Benefício do novo modelo. Previsão de lançamento de correções 4 vezes por ano, ou seja, uma a cada trimestre. Lançamento de correções. Segurança. Validação em ambientes múltiplos, ou seja, Data Center Scale Validation. Melhor suporte para implementações híbridas, já que a gente está falando que tanto em hybrid quanto no ambiente on-premise, a gente vai ter o mesmo update, ou pelo menos o mesmo cumulative update disponível para que seja atualizado, e mais rapidez para suporte a alterações de idioma, problemas que nós tínhamos no passado e que agora foram corrigidos. A diferença entre cada um deles, o pacote ele sofreu um aumento no seu tamanho, mas não é nada absurdo. Um processo bem interessante, que é a perda de personalização do servidor. O que significa isso? Caso você tenha uma alteração do web config, caso você tenha qualquer processo que for alteração manual, ao executar o CU, esse processo precisa ser refeito. Então é um adendo para que não seja pego de surpresa após executar um cumulative update no final de semana. Na segunda-feira, as pessoas que utilizam o Exchange batam na tua porta com problemas e você fala, não aconteceu nada, rodou tudo tranquilo. Muito cuidado com isso. Processo interessante, recuperação na falha, porque é possível reinstalar o nosso amigo chamado Cumulative Updates. E diferente do Rollup, esse processo ele aumenta a versão de build do Cumulative Update. Se você tiver disponível, por favor, dentro do TechNet Week, tanto em português quanto em inglês, nós temos um site dentro da parte de mensageria, onde nós mostramos quais são as últimas versões de Cumulative Updates e versões de build do seu servidor Exchange, para que você saiba qual é a versão do meu servidor e qual é a versão atual, qual é o último Cumulative Update, qual que é o último rollup, se for de 2010, por exemplo. É um processo interessante este. Mais algum adendo, senhores, no Cumulative? Não, basicamente não. Somente que, no caso das personalizações, um outro exemplo de personalização que se perde na instalação tanto do Cumulative Update como do Service Pack é quando você, por exemplo, coloca o logotipo da sua empresa no Outlook Web Application no formulário de ingresso. Esse é um exemplo de que vai se perder, então tem que ter, além da instalação, o processo de repersonalização do seu sítio. Os Edge Transcriptions também não tem, os Subscriptions não tem que refazer também? Não precisa refazer. Eu me lembrava que tinha uma coisa relacionada a isso, mas não tinha certeza.
Very good. Processo interessante, para que a gente tenha suporte. Claro que a gente está falando de cumulative update agora, óbvio que eu coloquei aqui um adendo que era o cumulative update 1, mas se você vai subir para o teu último nível de cumulative updates ou vai subir um ambiente novo com o Exchange 2003, com certeza você vai pegar o último CU que saiu, que foi aí o número 3, como disse o Jorge, no lançamento feito ontem. Então, não tem nenhum problema com relação a isso. O processo ele funciona muito bem. Agora vamos para uma parte interessante que é upgrade e coexistência. Alguém quer começar um pouquinho para dar um tempo de eu molhar minha boca aqui? Beleza. No upgrade e coexistência, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente na parte de coexistência com o Exchange Server 2007 e 2010, com o redirecionamento do Outlook Web Application, porque no momento o Client Access Server que vai estar Internet Facing vai ser o do CAS 2013. Então, esse redirecionamento tem que ser transparente para o usuário, principalmente. Então, qualquer mudança que vocês façam a nível de autenticação e permissões do Internet Information Server para esse tipo de redirecionamento, vocês devem fazer através de PowerShell. Não façam através do snapping do Internet Information Server. Por quê? Porque volta ao estado anterior que estava. Então, por PowerShell, as modificações serão permanentes. O Exchange ele toma conta do sistema operativo. Não é como os Exchanges anteriores que eles trabalhavam em cima do sistema operativo. O Exchange toma conta, torna o sistema operativo refém dele. Então, qualquer mudança que se faça a nível de sistema operativo ou de configuração de Internet Information Server tem que ser feita através de PowerShell com o Exchange Shell Management. Isso é importante saber. Isso é um ponto muito importante que o Jorge colocou. E outra coisa muito importante também, começando aí pelo começo, como diria Jack, vamos em partes, né? Primeira coisa, antes de começar um upgrade, passar por todos os servidores da organização, fazer a configuração do AD, preparação do AD, mas antes de qualquer coisa, instalar a versão do Service 3 em todos os servidores com o Exchange 2010, e no caso de ser o 2007, que a gente vai tratar depois, também ver os pré-requisitos de cada Exchange da organização. Se vocês tiverem um Exchange que não está com a versão compatível com coexistência com o 2013, na hora do setup do 2013, ele vai dar um erro, que, como todo mundo sabe, o warning ele deixa passar no setup, mas o error ele tranca a instalação e não deixa seguir. Ele vai dar um erro dizendo que existem servidores na sua organização Exchange 2010 que não estão com os pré-requisitos de coexistência. Então, o primeiro passo e mais importante é garantir que todos os servidores Exchange 2010 estão com os pré-requisitos para coexistência com o 2003. Outro erro muito comum que dá no setup é quando você teve uma migração de 2003 para 2010, por exemplo, e teve um servidor de 2003 que não quis desinstalar e o pessoal faz a famosa desinstalação, apaga o servidor e acabou. Mas esse servidor continua no Active Directory e a organização continua com o Exchange 2003. Então, o que vai acontecer? Vai pular o erro do Exchange Server 2013, dizendo tem 2003, mas cadê o 2003? Aí começa a procurar no Active Directory e aí vai ter uma procura muito interessante para consertar esse problema. E isso é uma coisa interessante. A gente não vai tratar aqui, tá, pessoal, migração de Exchange 2003 para 2013, tá? Até porque é uma migração completamente diferente. Na versão do Exchange 2013, não é suportado a gente ter duas organizações na mesma floresta, ou seja, uma 2013 e uma 2013. Tá? A gente só consegue ter coexistência mesmo desse tipo que a gente vai mostrar para vocês entre 2007, 2010 e 2013. Então, 2013 a gente nem vai focar aqui porque é outra migração. Seria uma migração aí cross-forest, né? De uma floresta para outra. Legal. Não vou nem entrar no mérito da questão, mas estou num projeto que descobrimos após o processo acontecer que isso existia e é uma dor de cabeça gigante. A DSI Edit na veia, né? Nossa, totalmente alteração em nível de NTDS util, metadata cleanup, um negócio meio maluco, mas, enfim, vamos deixar para outro momento. Aqui, ó, falamos de upgrade de Exchange 2010, né? Vamos falar um pouquinho de upgrade de Exchange 2007, se vocês quiserem ir tocando, eu vou passando aqui o PPT para a gente.
Beleza, o upgrade do Exchange 2007 para 2013 é muito parecido com o 2010. O Client Access Server 2013 também vai redirecionar, vai fazer tipo proxy para o Client Access Server 2007. Mas não estamos falando somente de Outlook Web Application, estamos falando também de ActiveSync, estamos falando de Outlook Anywhere. E no caso do Exchange Server 2007 a gente precisa criar o namespace Legacy. Aquele legacy.dominio.com, por exemplo. Então precisa criar-se o Legacy e apontar para o Exchange Server 2007, no caso o Client Access Server. E, obviamente, os nossos queridos certificados que tanto dão problema de repente, tem que ser feito deploy no 2013 e 2007 nos CAS, você tem que incluir o Legacy, tem que incluir sim ou sim, sempre para fazer o deploy do certificado, tanto no 2007 como no 2013. Também... Isso, desculpa, Jorge, só interromper. Esse ponto é muito importante, porque o único passo diferente entre a migração do 2010 para o 2007, entre 2007, 2013, 2010 e 2013, é a criação do Legacy, né, que vai ser utilizado para a transferência ali do caso 2013 para o 2007. E isso que o Jorge comentou é muito importante. Não tem escapatória, tem que gerar um novo certificado e fazer a importação desse certificado nos servidores, porque vai ser adicionado o nome Legacy dentro da estrutura do CAS. Pode continuar, Jorge. Exatamente. E também tenham cuidado com os famosos os Wildcard Certificates, porque muitas vezes vai reclamar, principalmente Exchange Server 2007, vai reclamar que o nome dele não está dentro do certificado. Então, os Wildcards são suportados a partir do 2010, do Exchange Server 2010. Não usem wildcards em Exchange Server 2007. A não ser que estejam publicando outra vez um proxy reverso, tipo o nosso falecido Forfront TMG ou outros proxy reversos que são utilizados, ou também utilizando o Internet Information Server RAM. Então, como é que chama? Routing Request Services. Ou também no Exchange Server, no Windows Server 2012, que traz o que é o Web Proxy. Então, aí, nesses, você pode usar o que é o Wildcard. Tentem evitar usar os Wildcards nos Exchange Servers 2007. Não está suportado. Isso é muito importante. Outra coisa também, Jorge, complementando o que tu comentou, é que a recomendação que a gente recebe da Microsoft é, sempre que possível, não utilizar os wildcards. Sempre utilizar os certificados que permitem vários nomes, tá? Porque o funcionamento vai ficar muito mais simples. Não só para 2007 que existe esse problema, mas também 2010, 2013. Evitar sempre os wildcards. Mas eles não são suportados? Sim, eles são suportados. É apenas uma recomendação de melhores práticas para não utilizar os wildcards. Mas quando for necessidade, é suportado. Exatamente, o wildcard somente o utilizem quando for colocar no proxy reverso. Não coloque nos servidores Exchange os wildcards. Legal. Agora um questionamento aqui. Se eu tenho um certificado no meu servidor Exchange 2007 e esse certificado ele aponta para o hostname do servidor, a pergunta que eu acho que o pessoal pode fazer para a gente é, no Exchange 2013 eu preciso colocar o hostname ou o FQDN do servidor também? Precisa. Legal. Precisa por quê? Porque o Internet Information Server do nosso Client Access Server no 2013, ele vai responder primeiro pela URL pública, mas quando a gente faz através do proxy reverso, ou o balanceador de carga também, ele vai procurar um servidor X. Então nós temos, por exemplo, dois Client Access Servers. Um chama socrates.dominio.com e outro chama casagrande.dominio.com. Então, na hora de redirecionar pelo web proxy ou pelo balanceador, ele vai dizer, eu vou para o Sócrates, eu vou para o Casagrande. Então, tem que ter o FQDN dentro do certificado para não dar erro tipo 500, Internal Server Error, ou aquele aviso vermelho que está no nosso web browser, no caso Internet Explorer ou outros. Isso é muito importante, Jorge, que tu comentou, porque a maioria das pessoas não imagina essa outra camada de hardware que a gente vai ter de NLB, de load balancer, e que vai ter que distribuir para um pool de servidores CAS.
Então, isso fecha todas, tem toda a razão, exatamente. Tem que botar o nome do servidor para garantir que não exista um problema do caso, dizer o seguinte, esse servidor não pode receber essa requisição. Mas, por default, se tu tiver um servidor único, não é necessário botar o nome, mas, enfim, a maioria dos ambientes vai ter um LB que vai precisar desse tipo de configuração. E vale ressaltar que, caso você tenha necessidade entre hardware load balance, um hardware ou um appliance, seja ele virtual ou físico, ou network load balance, a preferência mundial é para utilizar hardware load balance, tá, galera? Deixar de utilizar o network load balance, por mais que tenha suporte, o hardware load balance pode ser um pouquinho a mais do que o network load balance, buscando também, dependendo do hardware load balance que você utiliza, a validação se não só o IP está ativo, mas também o serviço de IS e outros serviços. Dependendo do fornecedor que você use, um F5, um Kemp da vida, eles podem ter essa suíte de processos, isso é bem interessante. E também no Exchange 2013, a gente está suportando, a Microsoft está suportando Layer 4 e Layer 7, ou seja, 2 tipos de load balance diferentes, então fica o critério de cada um. Recomendável sempre o Layer 7, que a gente vai ter uma série de benefícios, como o próprio Rovão recomendou aí. Bacana, vamos lá. E aí a gente fala de upgrade para Exchange Server 2013, vamos falar de item a item, ok? O primeiro item que a gente está vendo aqui, que é o item do quê? Preparo, que é instalar literalmente o Exchange ESP e Updates na organização. E onde nós vamos instalar isso? A gente vai instalar isso em todos os nossos servidores legados. É uma necessidade, a partir do momento que eu tenho a necessidade de uma migração, eu faço isso. Caso eu não faça, como falou o Vig, o que vai acontecer? Automaticamente, no momento que você rodar o setup, ele vai falar assim, opa, olha só, você tem uma versão de Exchange não suportada para upgrade para Exchange 2013. Então, esse processo precisa ser feito em todos os seus servidores 2007 e 2010 da organização. Aqui a gente colocou uma explicação, né? Para ter coexistência em todos os servidores Exchange, 2010 SP3, 2007 SP3, rollup update 10. Aí sim você tem a possibilidade depois de fazer a preparação do Active Directory com o esquema, né, do 2013, e depois você pode validar os processos, tanto verificar se todos eles estão funcionando conforme você preparou para seguir para o segundo passo de upgrade aí do Exchange 2013. Este segundo passo que nós vamos colocar aqui agora. George? Beleza. Então, instalando os servidores com Class Server, depois você tem que fazer um teste se eles estão bem publicados ou não. Para isso nós temos o Remote Connectivity Analyzer, que é uma ferramenta online da Microsoft que faz o teste e verifica tudo. Ou seja, é uma mão na roda para todo momento de implementação e também para troubleshooting, porque sempre acontece que não tenho correio, não posso acessar o OA. E muitas vezes é o problema no computador da pessoa e não no Exchange. Então, com essa ferramenta, a gente pode fazer troubleshooting e verificação de funcionamento muito fácil e muito bem. Então, nós temos que fazer a implementação dos 12 Exchange 2013 com o Cumulative Update 1 para o caso da convivência. É importante. Tem que ter o Cumulative Update 1 para que possa conviver com 2007 e 2010. Depois, nós temos que criar o Namespace Legacy. Tem que criar no caso do 2007. E depois dos certificados. Fala. Sim, só um comentário aqui no passo 2 ainda. Pode voltar ali para aquela tela, Robert, que estava. Tá lá. Aí, aqui no passo 2 do deploy aqui de instalar os Exchange. Antes, quando a gente fazia a instalação do primeiro Exchange, no 2010 no caso, a recomendação era que tu instalasse um servidor Exchange com um CAS. Aqui no 2013, a gente tem que obrigatoriamente instalar um Exchange 2013 com um CAS e meio box. Agora no 2013 a gente só tem essas duas roles. Então, a Microsoft mudou de um mundo que eles recomendavam no 2010 ter servidores divididos por funções e agora no 2013 a recomendação é diferente. É que a gente coloque nos servidores Exchange todas as funções. Mas isso não impede vocês de vocês ainda terem uns servidores só para CAS e outros servidores só para meio box. Apesar dos dois serem bem conectados, a gente vai ver isso na parte de arquitetura também. Tá? Mas é importante salientar isso, porque o primeiro servidor tem que ter todas as roles instaladas, senão não vai funcionar. Aí depois... desculpe, fale. Não, pode falar. Um processo interessante, aqui, continuando aqui no passo 2, que é a parte de setup,
algumas coisas foram acrescentadas, né? A gente, como falou o Vig, a gente pode instalar, aqui é o lado direito de vocês na tela, você pode instalar os servidores, tanto o Mailbox quanto o CAS. Porém, quando você tentar gerenciar o servidor Mailbox, você dividiu as funções, você não vai conseguir ter o Exchange Admin Center, né, para fazer a manutenção ou fazer o processo de inserção de URLs, de configuração. O Mailbox, a função de Mailbox, ele só tem o Exchange Shell, nada mais, ele não tem um ambiente visual. Para ter um ambiente visual, você obrigatoriamente tem que ter a função CAS instalada no mesmo servidor ou acessar através de um servidor CAS que está do outro lado, ou seja, instalado no outro servidor. Bem lembrado. E para ter o PowerShell precisa ter o Mailbox. Então por isso que é importante primeiro o servidor ter CAS e Mailbox, né, Rovão? Isso aí. Uma coisa que é legal também, o pessoal que vai para exame fazer a prova do Exchange 2013, lembre-se que nós temos um novo parâmetro dentro da instalação, que é o parâmetro de licença, né? Que é o último que você está vendo aí, que é o I Accept Exchange Service License Terms. Esse parâmetro ele é novo e ele cai sim no exame de certificação para quem estiver tentando fazer a prova aí do 2013, uma coisa importante. Cai sim. E outra coisa também, Rovão, é que por enquanto ainda com a tecla Tab a gente não consegue trazer esse parâmetro, ou seja, em cada instalação de Exchange vocês vão ter que digitar todo esse parâmetro. Esse é um ponto ruim. Isso é verdade. Isso me faz lembrar algumas coisas. Mas uma coisa importante, o setup do 2013 ele pode ser tanto da mesma forma feito através de ambiente visual e também através de ambiente em command line, né, em CMD. Então a gente consegue tocar esses dois processos. Vamos aqui agora para o nosso passo 3, cria o Legacy Namespace. George, Legacy Namespace. Eu obrigatoriamente tenho a necessidade de colocar um nome Legacy, eu posso colocar um outro nome qualquer, ponto, meu domínio? A gente pode colocar um outro nome, porque o Legacy é somente uma recomendação da Microsoft, que todos os documentos do testnet diz legacy.contoso.com. Você pode botar corinthians.domínio.com, você pode colocar timão.domínio.com, o nome que você quiser, desde que a gente diga que tudo que é Legacy vá para essa URL. Legal. Aí aqui, ó, colocar o que o nosso Legacy Namespace faz, né? Quando eu tenho um Exchange 2007, é obrigatório que eu tenha esse cara funcionando. Por quê? Porque eu vou redirecionar todas as comunicações para o 2013 e o 2013 vai ter a inteligência de me entregar isso no 2007. Eu tenho que criar um registro DNS, tanto na zona interna quanto na zona externa, né, indicando esse Legacy Namespace. Lembrando que o Legacy Namespace vai me enviar dependendo do número de servidores que você tem. Então imagine o seguinte, deixa eu voltar ao cenário aqui. Imagine que nesse quadrante ao qual nós temos esses servidores Exchange 2010 e Exchange 2007, ao nosso lado direito, eu tenha 3 servidores CAS. Eu não posso redirecionar o Legacy Namespace para um único servidor. Eu tenho que redirecionar para o meu pool de servidores CAS. No caso do 2007 ou do 2010, vamos falar de array aí, dos meus arrays, dos meus CAS array. Eu mando para esse endereço. Se você tiver um Network Load Balance ou um Hardware Load Balance, para o endereço do Hardware Load Balance, porque aí ele vai conseguir fazer essa ligação entre uma solicitação que passa para o 13 e é entregue no seu servidor legado, certo? Exatamente. Uma coisa que eu esqueci de comentar, Rover, lá do passo 1, não precisa voltar o slide, tá? Só volta um slide para mostrar a estrutura aí do site. Obrigado. O que acontece? A Microsoft recomenda também que a gente faça o upgrade primeiro no site onde nós temos os Internet Facing Servers. Isso está até descrito ali embaixo, a gente esqueceu de comentar. Então, sempre que vocês forem fazer uma migração onde vocês possuem múltiplos sites, para fazer o upgrade do Exchange, comecem sempre no site que vocês têm os servidores de Internet Facing, que vão sair com os e-mails para a rua e que vão receber também. E daí a recomendação para continuar isso é que vocês façam site a site a migração. Não tentem fazer tudo ao mesmo tempo, que vai virar uma bagunça sem tamanho, tá certo, guris? Exatamente. Para quem não sabe o que é um Internet Facing, muito bem lembrado, Vig, é os seus servidores que estão de frente com a internet, recebendo e mandando e-mails, e também é o servidor propriamente dito que você tem a abertura, por exemplo, para o OWA, ou o seu antigo OWA, né? Então você tem que localizar quais são os sites que têm essa saída para que você comece a instalação primeiro por eles.
porque aí sim você consegue fazer o que a gente chama de internet face, né? Um entrando, o servidor vai fazer a conexão, passa pelo 2013 e aí o 2013 entrega, seja 2010 ou seja ele 2007. Vamos lá. Passo 4, certificados. Vamos lá, nossos amigos, vamos revisar novamente o passo de certificado. Certificado é um processo bem interessante. Como já comentamos anteriormente, a gente vai ter que fazer o deploy do certificado, tanto no servidor 2013, quanto em todos os servidores 2007 ou 2010. Aí vocês perguntam o seguinte, em que tipo de servidores eu tenho que colocar isso, Rover? Em todos. Tudo vai depender da sua estrutura. Se nós estivermos falando de uma instalação custom, uma instalação típica, ou melhor dizendo, uma instalação básica, nos servidores CAS do 2013 e nos servidores CAS do 2010. Se estivermos falando de 2007, aí nós temos o Hub Transport, onde você também vai ter que fazer input de certificados em cada um deles. Certo, Jorge? Exatamente, porque aí é para fazer a comunicação segura entre os exchange servers, ou seja, tudo viajando encriptado dentro da rede, para ninguém ficar fuçando o que está sendo trocado de mensagerias entre 2007 e 2013. Se tivermos servidor Edge aí na jogada também, você também tem que fazer esse passo. Exatamente, e lembrando que o Exchange Server 2013 ele trabalha tranquilamente com o servidor Edge 2010. Very good. Vamos lá. Esse é um processo bem interessante, tá, gente? Então, no momento que você vai solicitar um suporte no certificado, o certificado que nós estamos falando aqui é um certificado SAN, Subject Alternative Names, como demonstrado aqui no nosso segundo PPT de certificados. O 2013 ele minimiza o número de certificados solicitados, também o número de hostnames. Um processo interessante é que a gente não utilize certificados como usávamos no 2007, mas usamos certificados no formato SAN, que suportam mais de uma URL de conexão, certo, Jorge? Exatamente, porque atualmente todos os serviços que temos, tanto de mensageria, seja mensageria eletrônica como Exchange ou mensageria instantânea como Link, eles precisam de vários nomes. Então, por isso é recomendado sempre, tem que usar o Subject Alternative Name, o certificado SAN. Tem que usar porque, primeiro, é mais econômico. Você pode colocar até 40 nomes, parece, não sei o limite que tem os SANs, e utilizar um certificado para todos os servidores, porque já que vai ter uma repetição de nomes, a gente economiza isso. Legal, então lembrando que vale a pena, antes de começar o processo de migração do teu Exchange, que você faça um projeto desse processo, utilize novamente, vou tocar nesse assunto, no Xdeploy, vai lá, o Exchange Deploy, a ferramenta, tanto em inglês quanto em português, para te auxiliar, assim você consegue ter uma ideia. Porque, obviamente, a partir do momento que você pede um certificado, e após o certificado ser gerado, dependendo do contrato que você tem, com Certification Authority, você paga para regerar o certificado, seja com uma URL, 2, 3 ou 4. Então, vale falar também que você precisa pensar na economia de grana aí para dentro da tua empresa, e isso é uma coisa sensacional. E lembrando também que as entidades certificadoras, a partir de agora, não estão suportando e não estão fazendo os certificados públicos com o nome das máquinas internas. Ou seja, por exemplo, se eu tenho, o meu domínio é corinthians.cl, que é o meu SMTP domain, e meu Active Directory domain é corinthians.local, esse domínio eu não vou poder colocar um certificado SAN público, porque as entidades certificadoras não estão emitindo certificados com nomes internos. Very good. Um processo que eu passei na pele, eu achei sensacional, é essa última linha que nós colocamos abaixo, que é a notificação. Então a gente leu sobre isso, a gente testou isso, mas eu vi isso funcionando em um cliente que nós colocamos no 2013, e aí demorou um bom tempo para começar o processo de instalação, de configuração já em interop, e aí ele avisou quando o certificado começaria a expirar. E esse processo é real, ele avisa com 30 dias antes da expiração, e ele tem notificação gerada diariamente após esse 30º dia. 29, 28, 27, 26, ele fica te avisando através do EAC. Isso é muito bom, porque não pega um administrador de surpresa. É um recurso é novo e eu achei bem interessante esse processo. Isso evita também aqueles velhos problemas de que não está funcionando ou porque o certificado está expirando, e quando expirou ontem. É verdade.
Vamos lá, para o penúltimo passo. Alterar o namespace. Uma coisa é nós criarmos o legacy. Eu acho que o Vig e o Jorge concordam comigo. Outra coisa é a alteração. Que problemas a gente pode ter nessa alteração? O que a gente precisa fazer? Vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui. Exatamente. O que nós temos que fazer é tomar cuidado com o namespace primário para o Exchange Server 2013. Por quê? Porque esse namespace primário, por exemplo, eu tenho 5 servidores CAS, porque a gente vai precisar, em 2013, muito mais servidores Client Access Server do que antes, porque todos os clientes vão se conectar no Client Access Server. Não existe conexão MAP direta com o Mailbox como existia antes. Todas as conexões MAP são entre o CAS e o Mailbox. Então, nós temos que tomar cuidado com essa alteração, porque se a gente tem 5 servidores, cada um com nome diferente, Sócrates, Basílio, Casagrande, Ronaldo e Romarinho, por exemplo, então vamos ter um namespace em cima que a gente pode chamar, por exemplo, tite.corinthians.local. Dá para perceber que eu sou corintiano, né, galera? Quase então, nada. E esse namespace primário também ele tem que estar em todos os certificados. Então, tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque você pode correr o risco de perder contato pelo Exchange Administration Console com os servidores CAS. Então, você, para voltar tudo, vai ter que usar o nosso velho e querido PowerShell. Quero citar um processo bem interessante, vou só mudar aqui para o PPT, mas que é bem legal. Quando a gente fala de alteração de primary namespace, um processo que é bem interessante é que você, geralmente o tamanho da empresa gera e modela um número de segurança, de tipo de GMUD, como você precisa fazer isso. E quando você altera um primary namespace, geralmente você envolve tanta camada de segurança, que é a galera que está lá no firewall, fazendo redirecionamento, quanto o pessoal do Network Load Balance, que geralmente não é a mesma equipe de mensageria. Então você tem que envolver toda essa galera, porque no momento da troca, quando você tem uma troca entre o namespace que era válido para o Exchange 2007, você coloca isso sendo válido para o 2013, você tem que fazer algumas alterações, tanto no PowerShell do 2013 quanto no PowerShell do 2007 e do 2010. Para que isso funcione perfeitamente, quando você executa o Xdeploy lá na internet, você utiliza o Exchange Deploy, ele automaticamente traz para você as suítes, os semi-deletes, melhor dizendo, que você irá executar tanto no PowerShell, no Exchange Management Shell, do teu Exchange 2007 quanto do teu Exchange 2010, para que você crie o quê? Interoperabilidade entre os dois ambientes. Para isso você precisa mudar as URLs de Web Services, de ActiveSync, de OWA, de Offline Address Book, todas essas URLs precisam ser alteradas. Então, se nós voltarmos aqui, e dentre todos os passos, na minha concepção, o passo 5 é o mais punk, é o mais complexo. Ele não é difícil de ser feito, mas um princípio de erro, uma digitação errada, pode prover que todo o teu ambiente não funcione. Então, é um passo que você tem que literalmente escrever esse passo antes de executar, contatar cada uma das áreas, seja a área de security, seja a área que toma conta dos appliances, e conversar com eles para que esse processo seja limpo, seja funcional. Caso contrário, você vai ter problemas e grandes problemas. E muito problema, tenho certeza. Very good. Vamos lá. Já quase finalizando aí a nossa migração, Move Mailbox. Jorge? Essa é uma maravilha. Por quê? Porque o Move Mailbox entre 2007 e 2013 e 2010 e 2013 é online. Então não precisa fechar o Outlook ou ligar para o usuário, fecha isso aí porque eu vou mudar. O que vai acontecer? Depois que o Mailbox foi migrado, vai aparecer um aviso no Exchange dizendo que o administrador realizou uma ação e você precisa reiniciar o Outlook. Isso estamos falando de Outlook 2007. E 2010. No Outlook 2013, nem isso acontece, porque vai fazer uma pequena desconexão e pronto, você já se conecta diretamente no Client Access Server do 2013. Se vocês derem uma olhada no seu Outlook, vocês vão ver que o servidor que aparece não é o nome que a gente tinha, não tem aquele nome, por exemplo, Parque São Jorge.corinthians.local. Vai aparecer um nome longo. Não fala muito disso não, Jorge. Não fala muito disso, que senão o pessoal não conecta na sessão das 5 horas, hein? Que é a abertura do produto.
Pois é, aparece um nome longo com vários números, várias letras, com um GUID enorme dentro do vamos, do servidor para se conectar. Então, e o pessoal quando for olhar isso aí, não se assuste. É assim, é normal, não vai aparecer o nome do balanceador ou o nome do servidor. Então, o Move Mailbox ele é feito rápido e o melhor de tudo, que a gente não precisa ficar de olho para saber se acabou ou não. O administrador que realizou o Move Mailbox, quando finalizar, ele vai receber um e-mail acabou, tanto successful e tantos com erro, porque normalmente pode acontecer um erro por alguma corrupção de um elemento dentro do nosso mailbox ou qualquer outro problema que possa acontecer. Mas a gente vai receber um e-mail dizendo qual que é o status final do Move Request, que é o chamado requerimento de movimentação. Legal. Uma das coisas importantes dentro desse processo é o seguinte: o novo Migration Service, ele gera relatórios. Esses relatórios você pode optar no momento de geração dele se ele vai ser enviado via e-mail ou não. Então você pode, inclusive, ir embora para casa e receber um relatório. Peraí, Ruvão, eu vou colocar a migração de mailbox e automaticamente vou embora? E se ele der falha, o usuário não vai usar, pelo contrário, ele vai fazer como se fosse um snapshot da caixa postal, faz o move, no momento da virada, e quando ele checa que está ok, a base do 2013 com a base do 2010 ou do 2007, ele simplesmente faz o diferencial e vira a conexão. Então ele só vira se o processo for 100% funcional. Por isso a gente pode inclusive assistir jogo, né, Jorge, no momento da migração? Exatamente, a gente pode assistir um jogo muito legal do nosso querido Alvinegro do Parque São Jorge. Very good. E aí, por último, gente, que é um processo bem interessante, que a gente colocou aqui, que é repita os passos acima para todos os sites. Não sei se vocês recordam, o Vig comentou fazer o upgrade de migração, começando pelo servidor que está com o Internet Facing, ou melhor, o site que tem Internet Facing, e ótimo, o que você vai fazer? O último passo, você vai repetir o passo, todos os passos acima, seja o passo, basicamente, né, o deploy do Move Mailbox para todas as outras sites que você tem presente. Vamos para uma parte. Tem que ser feito um por cada site. Agora vem uma parte muito boa: migração de public folder. Manda ver. Bom, como vocês sabem, a Public Folder Database já não existe mais no Exchange Server 2013. Ou seja, não vamos ter mais aqueles velhos problemas de replicação do Public Folder, ou que está faltando algum elemento, ou que tem algum... Porque Public Folder sempre foi uma dor de cabeça. Hoje em dia... Jorge, deixa eu bater uma salva de palmas aqui, porque era o meu sonho isso, literalmente. Exatamente. A Modern Public Folder hoje em dia é nada mais que um mailbox. É um mailbox que vai estar dentro do banco de dados do Exchange, vai replicar com o DAG e vai funcionar maravilhosamente. E nada mais é que um mailbox que vai ter comportamento de public folder. Então a gente vai ter que sempre, vamos ter que primeiro migrar os usuários antes das public folders. E também recriar tudo que é a árvore a árvore de permissões dentro desse public folder. É uma migração tipo cut over, ou seja, você migra tudo e mata a public folder do outro lado. Não tem convivência, não existe convivência nem replicação entre essas public folders legacies de 2010 e 2007 com a 2013. Exatamente, Jorge. Uma coisa, inclusive, que faz parte da migração, um dos últimos passos é que tu dá um lock lá na public folder e os usuários não vão ter mais acesso aos public folders nos servidores legados, só vão ter acesso aos novos databases de public folders que vão ficar no Exchange de 2013. Exatamente. Então você tem que analisar o que você tem de public folder nesse momento, porque vai ter que determinar a árvore de hierarquia. Isso é importante, tem que ser exatamente igual como estava antes. Então, depois você vai ter que copiar todos os dados. Obviamente, os usuários não vão aceder, vão aceder no novo public folder os dados que já estão copiados. Os que não estão copiados ainda não vão ter acesso, porque, como falei, é uma cut over, ou seja, morreu o anterior, a gente bloqueou o banco de dados de public folder e a gente está fazendo a movimentação de todos os dados que tem.
E, obviamente, a gente vai ter que fazer no banco de dados, através de PowerShell, a mudança da public folder, ou seja, para onde que vai o banco de dados usar a public folder, ou seja, um dos client settings era qual que é o public folder database. Isso a gente vai ter que mudar através de PowerShell, não está no Exchange Administration Console. Uma coisa interessante, pessoal, eu estava estudando bastante essa parte aí de migração de public folder. Tem um artigo no TechNet que é, inclusive, exatamente esse é o nome dele, Migrate Public Folder to Exchange 2013 from Previous Versions. Então, vocês têm todo o passo a passo de como fazer, como planejar essa migração de vocês. Toda essa parte de export do public folder, a parte de permissões, existem uma série de scripts que vocês podem fazer o download desses migration scripts e usar dentro da migração de public folder de vocês. Então pesquisem por esse artigo no TechNet, se a gente tiver a possibilidade a gente manda o link para vocês, mas é só procurar por Migrate Public Folder to Exchange 2013 from Previous Versions. Exatamente. Os Enable Public Folders continuam existindo também. Como falei, os Legacy e os Modern Public Folders, não gosto do nome Modern Public Folder, podiam ter escolhido outro nome. Mas fazer o quê? Eles não podem coexistir. As mensagens devem ser direcionadas só para um lugar. Ou vai para o Legacy ou vai para o Modern Public Folder. Então, obviamente, se já começou a migração, você vai ter que direcionar para a Modern Public Folders. As public folders, obviamente, como falamos, estão bloqueadas na última fase da migração. Então, o que acontece é que se a gente direcionar uma mensagem para a public folder Legacy 2007-2010, vai dar um erro como está escrito aí na PPT. Ou seja, não vai poder abrir o Mailbox Public Folder. E forçando a conexão ou reintentando fazer essa conexão com a mensagem não vai funcionar. Por quê? Porque está bloqueado, não vai deixar entrar. É que nem estádio cheio. O estádio está cheio, você não deixa entrar. Ou quando a torcida está punida, não pode entrar a torcida no estádio, também não pode. Então não adianta forçar. Depois que a migração está completa, você tem que reiniciar o serviço de transporte para direcionar tudo, digamos, para o novo public folder. Então, vai ser todas as mensagens redirecionadas para as modern public folders e todas as mensagens que são enviadas, que já estavam sendo enviadas para os legacies, para os heredados, elas vão ser redirecionadas para as modern public folders. Em ambos casos, obviamente, todo esse redirecionamento vai estar no tracking de mensagens do nosso Exchange Server 2013. Ou seja, você vai ter o controle de tudo o que está acontecendo. Vamos lá, continuando então, gerenciando a coexistência, porque isso é muito importante, nós temos que gerenciar essa coexistência para não dar problema, então, para não fazer ruído para os nossos clientes finais. Então, como nós vamos gerenciar? Aqui estão as ferramentas, o Exchange Administration Center, que é o EAC, para gerenciar os mailbox do Exchange Server 2013 e a gente pode visualizar e alterar os mailbox Legacy, mas com algumas limitações. A gente não vai poder administrar todas as características dos mailbox dentro do Exchange Administration Center. O Exchange Management Console, que estamos falando do 2007 e 2010, a gente vai usar para criar mailbox nessas versões, não no 2013, e realizar operações nas versões do Exchange Management Console, seja 2007 ou 2010. Dessa forma é que a gente vai gerenciar toda essa coexistência do nosso Exchange Server 2013. Então, resumindo aqui, já para começar a finalizar, se alguém tiver uma pergunta, pode usar o tool Perguntas e Respostas ou Q&A, como aparece em inglês, e nós vamos responder aqui online todas essas perguntas. Então, resumindo, tudo o que a gente tem que fazer para uma deployment de coexistência são, primeiro, os updates são requeridos. Tem que ter updates para o suporte da coexistência. O Exchange Server 2007, ele requer um nome Legacy. Ele vai exigir um nome Legacy.
E o Certificate Management está muito melhor do que antes, ou seja, a administração está muito melhor de certificados e facilita muito a vida do administrador. E a Public Folder Migration está em cutover process, ou seja, ou está migrado ou não está migrado. Não é que nem na semana passada um MVP argentino que foi dado de presente uma camiseta da seleção argentina e o cara fala, essa aqui é uma camiseta semi-original. Não existe semi-original. Ou está no Legacy ou está no Modern Public Folder. Não existe convivência. É isso aí. E é importante, então, pessoal, sempre tomar cuidado aí nessas migrações e até mesmo o período de coexistência, às vezes ele pode se estender por um bom tempo, a gente sabe disso, né, Jorge? Principalmente quando a gente tem uma organização Exchange muito grande, com muitas mailboxes, com muitos sites, isso tudo vai fazer com que a complexidade dessa migração fique muito maior. Jorge, acho que é legal a gente já ir passando aqui para a parte de perguntas. O Robert, tá me escutando? Estou te escutando. Acho que a gente Beleza. já pode ir passando a parte de perguntas aqui, porque o nosso tempo está quase acabando. Exatamente, podem começar a fazer perguntas. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Infelizmente o meu live meeting travou aqui, eu não estou podendo enxergar nada, mas pelo menos eu estou podendo falar. O meu também tinha travado, eu tive que reiniciar a máquina, agora travou o do Robert. Então vamos abrir aí para a sessão de perguntas e respostas. Eu vou lendo aqui, à medida que aparecerem perguntas. Podem perguntar, pessoal, se tiverem qualquer dúvida aí, a gente está aí à disposição. Também, se não quiserem fazer perguntas agora, vocês podem mandar aí para os nossos contatos. Vocês têm os nossos contatos aí na comunidade técnica. Podem mandar para os nossos e-mails, Twitter,